Viagem na CBN, com Edson Rui. Olha, o Edson, hoje a gente vai tratar um pouquinho do turismo em Cuba, né? Cuba vem enfrentando um apagão energético, isso está refletindo, sem dúvida alguma, na busca como destino turístico, né? Aqui nas Américas. Tem vários hotéis fechando porque não tem como entregar nenhuma infraestrutura. Empresas aéreas, inclusive, que já não estão oferecendo mais passagens para lá, não é isso, Edson? Bom dia, Fernanda. Bom dia. Ouvintes da CBN, é verdade. A gente está brincando assim, mas a coisa é séria. Cuba está vivendo entre um sonho do Caribe e uma realidade nua e crua. Cuba sempre foi um dos destinos que mexeram com o imaginário do viajante, aquela história de carros antigos em Havana, música nas ruas, arquitetura que parece que parou no tempo, muito charuto, fábricas de charuto, rum. Bom, mas hoje o país vive um momento, talvez um dos mais delicados da história recente do país, e muda completamente a forma de viajar para lá, Fernanda. Antes, o país era vendido como destino nostálgico, autêntico, vibrante. Hoje, é um destino de contraste intenso e imprevisível. Então, apesar da crise, Cuba ainda entrega algumas experiências. Havana continua sendo um paraíso, um museu a céu aberto, carros clássicos na rua, música em cada esquina, já nem tanta, né? Porque as pessoas estão muito deprimidas, né? Varadeiro tem ainda as praias de azul turquesa, entre uma das mais bonitas do Caribe. Trinidade também permanece preservada, com charme colonial, e a parte cultural cubana continua viva, salsa, rum e muita história. O contexto mudou, e mudou muito. O turismo está em queda acentuada, conforme você pontuou, Fernanda. 2018, 4,7 milhões de turistas, 2025, 1,8 milhão de turistas, e hoje Cuba praticamente está com zero de turista, hoje, nesse momento. Por quê? Voos cancelados, falta de combustível, apagão frequente e hotéis parcialmente fechados, ou a grande maioria totalmente fechados. Então, as companhias aéreas suspenderam os voos porque não tem combustível para reabastecer de volta. Então, não tem condições. Então, a ilha, de fato, está muito isolada. Cuba deixou de ser um destino fácil. Hoje, viajar para lá vai exigir muito planejamento, muita flexibilidade e, principalmente, Fernanda, ajuste na expectativa. Aqui não é sobre conforto, é sobre experiência. Então, a gente pode analisar assim, alguns aspectos, né? Não é mais um destino para o passageiro de primeira viagem, é um destino para passageiro experiente. Ele é ideal para quem busca cultura, experiência fora do padrão e aceita imprevisto, porque vai acontecer toda hora. No caso, o turismo, a gente vê no mundo, a gente está vendo o que está acontecendo nos países do Golfo, em várias partes do mundo, Ucrânia. O turismo ele vive em constante transformação. Mas Cuba tem um quê a mais. Cuba depende do turismo. O impacto geopolítico é direto. E com isso, as crises lá vão fazer com que o turista não vá, e aí ocorre uma mudança de destino. Tem uma série de oportunidades e tem muitos riscos. Então vamos fazer um paradoxo? Menos turista, mais autenticidade. Menos estrutura, mais dificuldade. Então, assim, Cuba hoje é menos sobre conforto e mais sobre experiência. É um destino que está exigindo mais do viajante, mas vai entregar um pouco mais de história, porque a cidade está praticamente vazia. E as pessoas estão vivendo um processo de transformação política dentro do país. Cuba não é só um destino, é um retrato assim, vivo de um país que está em crise assim, muito acentuada. Então, para ir, Fernanda, quem quer ir ainda, quem consegue alguma rota, porque tem algumas pequenas ligações aéreas, grandes companhias não estão voando, isso é fato.
Então, para você chegar, é um processo. Você tem que ir com aviões menores, com algumas ilhas menores. Então, para ir, você tem que ir muito bem planejado. Você tem que ir com uma operadora muito experiente no destino. Evitar uma viagem independente. 100% não recomendo. Porque com toda a estrutura de uma operadora experiente, operadora local, apoio local, você vai passar perrengue. Sem isso, esqueça, o perrengue é pior ainda. E quem vai tem que ter um plano B. Por exemplo, ter que sair do país imediatamente. No final das contas, viajar para Cuba hoje é menos sobre luxo e muito mais sobre vivência, Fernanda. A situação é muito triste o que o país está vivendo hoje. Um país que depende do turismo. Cuba produz açúcar, que está em declínio, e ela depende do turismo. O maior contingente de turistas para Cuba são europeus. As companhias europeias não estão voando para Cuba. Então não tem como o turista chegar. O turista não chegando, os hotéis estão fechando, não só por falta de turista, mas por falta de combustível, gerador. Tudo em Cuba, a energia é com gerador. Eu lembro, Fernanda, há muitos anos atrás, há 40 anos atrás mais ou menos, já tínhamos problema de apagão em Cuba. Já tínhamos. Então, um bairro apagado, outro aceso, um bairro apagado, outro aceso. Hoje está tudo apagado. A energia só tem para os lugares muito essenciais. Então o povo está sofrendo muito e o turismo vai junto. Agora tem sempre aquele que quer visitar mesmo nessas condições, mas tem que estar muito ciente, consciente e preparado para imprevisto, porque eles ocorrerão, com certeza absoluta. Pois há alguns anos, ir a Cuba, como você relatou, já era um desafio, né? Você descia, né, na capital. Sim. E de lá você procurava se deslocar para os grandes hotéis, que não estão na capital. Exatamente. Na capital tem ainda alguns hotéis, porque a capital, Havana, você tem todo um charme, né? O charme dos automóveis antigos. Parece que Cuba você parou no tempo. Quando você chega lá, você tem a nítida impressão que você parou na década de 45, 50, década de 40, 50. Então você parou ali naquele tempo. E tem esse charme, né? As pessoas cantando na beira da rua, produção de charuto em cada esquina. É muito legal. Então, assim, tem hotéis também. Agora, nas praias, é óbvio, Varadeiro tem uma das praias mais lindas do Caribe. Isso Muitos aí. resorts estão na região de Varadeiro. Você hoje tem dificuldade de se locomover internamente, não tem combustível para transporte interno, Fernando. O embargo está acontecendo. Por que está acontecendo isso? Isso, vamos explicar, né? Por que eles estão vivendo essa crise energética? Porque quem sustentava, porque antes da queda da União Soviética, quem sustentava combustível? Cuba, a União Soviética. Aí depois que houve a queda da União Soviética, aí a Rússia diminuiu muito, a União Soviética não existiu mais, a Rússia diminuiu muito o envio de petróleo para lá. Quem passou? Surgiu um fato novo, Venezuela. A Venezuela praticamente abasteceu Cuba durante esse período todinho, pós-era soviética. Então, assim, chegava combustível quase que grátis. Em troca, Cuba mandava militares para Venezuela para ajudar lá o país, mandava médicos, enfim. Até no Brasil a gente recebeu médicos cubanos nesses programas de Cuba. Então, assim, com a invasão americana da Venezuela, foi cortado o envio de petróleo para Cuba. Não tem envio. Da Venezuela não sai um navio. Então, de uma hora para outra, parou tudo. Então, Cuba depende hoje de uma ajuda do México, um pouco da Rússia, talvez a China até mandando, mas existe também um bloqueio americano que não está deixando passar. Então, assim, a situação é bem dramática, eu diria dramática. E recomendo fortemente aos nossos ouvintes, se puderem adiar a sua viagem para Cuba, adiem, porque não é um destino hoje em que você vai
para relaxar, curtir. Não, você vai para viver um momento de conturbação, de privação, um momento completamente diferente daquilo que você sonhou. Então busque um destino alternativo e depois vá a Cuba, porque isso também vai passar, uma hora isso passa. Bom, fica aí então, né, a nossa orientação. Para o mundo quem tá comprou, agitado, vai ter que Fernanda. adiar esses planos. Tem que adiar os planos, com certeza. Fernando, o mundo está bem agitado. A gente falou aqui de Oriente Médio. Eu estou vivendo, assim, eu acho que já passou por pandemia, a gente já falou sobre isso aqui. Nós temos aqui na empresa quase 8 grupos indo para o Japão e Coreia e China, todos via Dubai e Doha. Então você pode imaginar a situação como está lá. Muitos passageiros deixaram de ir, mas a grande maioria foi. Então, assim, é uma operação que aqui na central a gente encara como uma operação de contingência. Remarca voo, ajusta voo, troca voo, faz rota alternativa, volta com passageiro, enfim. Mas graças a Deus, o último grupo dessas séries nossas, que é a série das cerejeiras, embarcam amanhã à noite, porque Dubai está mantendo uma regularidade. Então amanhã, por volta de 1 hora da manhã, que já vai ser de sábado, eu vou poder relaxar, porque a gente está nas remarcações durante o dia. À noite a gente tem que estar conversando com o Japão, com a Coreia, com não sei o que. É um desgaste assim absurdo, mas é bom. Essa adrenalina nos ajuda a levar, e a gente já tem uma experiência que foi pandemia. Mas essa crise, eu posso dizer que ela chegou, não é igual à pandemia, mas ela chegou num nível muito pesado, porque você encarar um transporte aéreo, 150 milhões de pessoas transitam nos aeroportos de Dubai, Doha e Abu Dhabi por ano. Nós temos quase um mês que isso está interrompido, praticamente. A Emirates continuou, fez uma contingência e voltou a voar com a redução da oferta. A Qatar, parece que o Sheik antes de ontem, deu um ataque, eu não sei o que aconteceu, mas o Sheik mandou voltar todo mundo ao trabalho presencial, mandou todo mundo voltar, tudo ao normal, tudo ao normal. Provavelmente eles devem ter alguma informação geopolítica do que está por acontecer, dessa possibilidade de um acordo aí de cessar-fogo e de paz dos Estados Unidos, o Irã e Israel, que assim eu espero que Papai do Céu traga paz para aquela região que eles merecem. E que assim seja. Eu também, nos últimos dias, até estou comentando aqui com os meninos do estúdio, né? Tem vários depoimentos, até de um prêmio Nobel, falando de que a gente caminha, se a guerra continuar, para um apagão mundial. E que as empresas deveriam, por falta de combustível mesmo, tá? Energia, a gente está falando de petróleo, né? Dominando o mundo. Petróleo! Voltar para o home office, porque as empresas não vão ter energia para manter os estabelecimentos funcionando. As pessoas não vão ter gasolina para se deslocar para os seus locais de trabalho. Fernanda, o negócio é tão sério que eu estava lendo essa semana que na região do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, já está faltando diesel. Você tem noção do que... Nós estamos no Brasil há quantos mil quilômetros? Porque o Brasil importa ainda muito diesel, né? A gente produz gasolina, que também importa, mas o diesel é um problema. Outro problema, querosene de aviação. Então, avisa os viajantes, quem for viajar, compre sua passagem já. Se está programado, compre logo. Todas as tarifas estão subindo muito, porque à medida que vai subindo o preço do petróleo, sobe o combustível da aviação e as companhias aéreas aumentam os preços para se protegerem. Então, quem for viajar, tem planejamento, compre já sua passagem aérea, porque já estão subindo e subirão muito mais se essa guerra continuar. Mas vamos pedir a Papai do Céu que leve os ventos da paz para aquela região e que a gente volte a uma situação de normalidade o mais breve possível. Agora, Fernanda, uma notícia, tá? Desses grupos todos que nós tivemos, o primeiro grupo foi um grupo de capixabas,
que passou por lá, por Dubai de conexão. A gente tirou a parada em Dubai e eles seguiram em conexão para o Japão. Só que na volta, o grupo também tem uma parada em Dubai e todos querem parar. Ninguém pediu para tirar a parada, não. Eles fazem questão de parar em Dubai. São os bravos, viu? É, né? São os bravos. Todos os grupos, todos a gente tirou na ida e na volta. Eles aceitaram tirar na ida, agora na volta tá mantida a parada todo mundo. Vamos ver como é que vai ser. Mas Dubai, por incrível que pareça, está na normalidade dentro do possível. Porque os shoppings estão abertos, as atividades estão abertas. A única coisa que eles suspenderam foram os tours de deserto, porque é uma área muito aberta e é à noite. O restante está funcionando normal. E o Catar voltou agora. Ontem voltou a funcionar tudo normal também. Entendido. Obrigada. Mas dá sempre um frisson. Eu não tenho dúvida, dá um frisson na barriga, uma dorzinha assim, oi? Mas vai. Obrigada, viu, Edson, pela sua participação aqui conosco. Até quinta que vem, se Deus quiser, com melhores notícias, viu? Se Deus quiser, Fernanda.